e nós estamos começando mais um episódio da série Física da Hora. Física da Hora, e é da hora mesmo, porque você pode mandar aquela sua pergunta, sua dúvida, curiosidade, coisa interessante que você leu por aí, ouviu, alguém te falou, na internet, na televisão, enfim, não importa. Aí você agora tem para quem mandar, tem para quem perguntar. Você manda para a gente, nós vamos responder. E o pior, hein, você vai entender. No final, você vai entender. E o tema de hoje é... radiação. Com certeza, essa pode ser a sua pergunta. É de alguém com certeza, mas se não é a sua, você já pensou nisso? Porque você já ouviu falar em radiação, você deve ter na tua cabeça algum caso envolvendo radiação, algum filme, alguma coisa perigosa que você viu por aí. Então, radiação é o que muita gente gostaria de saber. Claro que nós não temos tempo de esgotar o assunto aqui, mas vamos dar uma ideia para você. Eu disse que no final você vai saber o que é, tá certo? Então, vamos ver o que o povo está pensando? Mostra aí. Bom, então a gente viu aí que o pessoal pensa muita coisa, né? Emissão de um tipo de energia, fala que é transmitido por corpo celeste, é substância química, transformes, Chernobyl, calor. Muita coisa dessa está ligado com a radiação. Outras nem tanto, mas é o que a gente pensa, né? Vamos começar o seguinte, vamos dar uma definição? Olha aqui na tela, nosso primeiro quadro. Definição de radiação. Processo físico de emissão e propagação de energia por meio de partículas ou onda eletromagnética. Então a radiação pode ocorrer por causa de partículas que estão sendo emitidas por alguma coisa e vai se propagar pelo meio, pode ser pelo vácuo, pode ser em meio material, ou pode ser onda eletromagnética. A onda eletromagnética tem uma série delas por aí, tá bom? Mas aí é verdade que eu defini, mas não esclarece muito bem. Será que radiação é um negócio que é sempre perigoso? Será que ele pode ser bom? Será que ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo? Como que é esse negócio? Bom, para começar, veja um próximo quadro aqui na nossa tela que mostra dois tipos de radiação. Uma chamada radiação ionizante e outra radiação não ionizante. Bom, se você estudou até o ensino médio, nem sempre você ouviu falar isso. Se você já fez um curso superior, talvez você já ouviu falar. É interessante para a gente agora dar uma definida, para você saber que tem essa diferença. A radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para fazer, sabe o quê? Arrancar elétrons de um átomo, e de modo que esse átomo vai ficar instável. Ele arranca elétron. Quando essa radiação chega no átomo, arranca elétron, esse átomo vai ficar instável e por um certo tempo, pelo menos, você vai ter uma modificação na estrutura molecular, na estrutura da molécula. Agora, a radiação não ionizante, você está vendo aí no quadro, ela é aquela que não tem energia suficiente para arrancar elétron, mas ela chega no corpo, no objeto, na pessoa, mas ela não tem energia suficiente para tirar elétron. Então o átomo não vai ficar instável e não vai mexer com a estrutura molecular. Agora, você vê aí que tem embaixo o que acontece, né? O que pode causar. Então veja que no primeiro caso, a radiação ionizante, ela pode ser causada por partículas, você vê aí partícula alfa e partícula beta. A alfa é aquela que tem um pouco poder de penetração e a beta ela consegue penetrar mais no objeto, no corpo, então ela pode causar mais danos. E tem também os raios gama e raios X. Essas já são ondas eletromagnéticas, não é partícula, é onda. E tem uma frequência muito alta, por isso causa dano realmente grande. Não é como lá no Incrível Hulk que a radiação gama vai fazer ele ficar daquele jeito, né? Mas é um dano bastante grande, assim como o raio-x também poderia causar, ok? Agora, a radiação não ionizante, que é aquela que não tem energia suficiente para arrancar o elétron, é porque ela tem uma frequência mais baixa.
Então, o que acontece? Aí você vê no quadro, ó, é a luz visível, é o infravermelho, que ela é uma onda eletromagnética que esquenta, mas ela não chega a penetrar muito, então ela não causa tantos danos. Tem micro-ondas e tem ondas de rádio. São ondas de frequência mais baixa. Você vê agora no próximo quadro o espectro, mostra aí um espectro que coloca para nós na frequência, né? Nós estamos vendo aí da direita para a esquerda a frequência aumentando. Bem no meio a gente vê aí o espectro visível, que é o que a gente enxerga, que vai do vermelho até o violeta, é o que o ser humano consegue enxergar. É uma radiação? Ela é não ionizante, porque ela não vai causar danos, elas são as frequências que a gente enxerga, que a gente chama de cores, né? Desde o vermelho até o violeta. Agora, o que está aí, ó, do infravermelho, que são frequências mais baixas, ó, infravermelho, micro-ondas, onda de rádio, são frequências mais baixas e que não são ionizantes. As ionizantes, aquelas mais perigosas, mais agressivas, são as que estão do ultravioleta para cima. Ultravioleta, raio-x, raio gama, que são mais penetrantes, que tem uma frequência maior. Você vê lá no desenho que a ondinha fica mais junta, quer dizer que a frequência está aumentando. E por isso ela penetra mais, por isso ela causa mais dano. O raio gama é a que causa mais dano. Depois viriam os raios cósmicos, ok? Bom, então isso aí nós estamos dando uma ideia para você que o que é radiação, é a emissão de partícula ou de onda eletromagnética. Ela pode ser ionizante ou não ionizante. Ela pode causar um dano maior ou menor. Mas evidentemente tudo isso tem que estar dentro de um controle para uma ou outra. Veja que nós falamos de raio-x. Raio-x é um negócio que você usa todo dia, entre aspas, né? Você usa muito. Aí você vai falar, puxa, daquela ionizante vai me matar? Calma, não é bem assim. Mas então, vamos ver o histórico primeiro? Olha aí no quadro. Como é que começou essa história de radiação? Hoje a gente fala de radiação, os filmes exploram, a ficção científica está cheia disso. Começou em 1895, com um cara chamado Röntgen, que foi o que aqui se atribui que descobriu, né, o raio-x. Lembre, a radiação sempre existiu. Nós estamos falando de gente que descobriu o fenômeno, que olhou de uma maneira diferente e falou, puxa, tem isso aqui, tá certo? Então, a radiação, antes do Röntgen, já existia, tá bom? Ele descobriu lá o raio-x. Em 1896, o Becquerel, ele entra também nesse estudo da radiação, desenvolve lá estudos envolvendo a radiação do urânio. Hoje a gente sabe que é um elemento radioativo, mesmo não sendo muito catedrático, acadêmico, sabe que o urânio é um elemento radioativo, os filmes falam isso direto. Em 1903, o Becquerel, junto com a Madame Curie e o marido Pierre Curie, marido da Madame Curie, né? Não do Becquerel, eles ganharam o prêmio Nobel porque estavam estudando a radiação. Esse estudo da radiação levou os três a ganhar o prêmio Nobel de Física em 1903. E em 1911 a Madame Curie ganha de novo o prêmio Nobel, agora em Química, ela, de novo com radiação. Então esse estudo da radiação não parou não, estava lá ligado, né? E ela ganha pela descoberta do rádio e do polônio. Era muito interessante isso, as pessoas começaram a trabalhar, a estudar, queriam tirar raio-x de tudo, mas estava sem controle. E muita gente acabou morrendo por causa disso. A Madame Curie mesmo é uma das principais, quando se fala em radiação, veio alguns anos depois a falecer por conta do excesso da radiação, porque não tinha controle. Depois, de 1909 até 1913, o Rutherford e o Bohr, eles desenvolvem aquele modelo atômico que muita gente conhece, ensinado nas escolas, mas que estava ligado também com o estudo de radiação. Então esse estudo de radiação que começou lá com o Röntgen, foi passando lá para o Becquerel, Madame Curie, o Pierre, o Rutherford faz uso também, ele usa para chegar nesse estudo do átomo, tanto o Rutherford como o Bohr e outros estavam mexendo com radiação, que é uma espinha dorsal da física, até que a gente chega na física quântica. Então a física quântica vem depois desse desenvolvimento ali. Agora nós chegamos na física quântica. E nós conseguimos fazer o quê? Quer dizer, eles conseguiram lá naquela época, 1906 em diante, 1909, 13, 20, um negócio fervilhante, muita descoberta. Controle do átomo. Não só o controle do átomo em si, mas agora o Rutherford, com o Bohr, mostra que o átomo ele tem núcleo. E esse núcleo, agora eles conseguem, quando começam a mexer no núcleo, a controlar o núcleo, então eles descobrem que ali tem muita energia envolvida. O núcleo atômico tinha muita energia envolvida. Com esse controle do átomo, do núcleo, e a física quântica com radiação, que não dá para separar. Agora passa um tempo e a gente chega
ali por 1930, 38, 39, você sabe que vai surgir a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial a gente sabe que aparece a bomba atômica. O projeto Manhattan foi desenvolvido para se criar uma bomba atômica. Bom, nós não vamos entrar no detalhe político da bomba, quem fez ou deixou de fazer, apenas devemos dizer que havia muito material radioativo envolvido para a criação dessa bomba atômica. Não era uma bomba nuclear, porém era necessário o manuseio, o uso de material radioativo, plutônio, urânio, e nós sabemos que em 6 e 9 de agosto de 1945, essas bombas foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades japonesas, e dizimaram as cidades. A gente tem ali que, bom, primeiro, só pelo manuseio daquela equipe comandada por Oppenheimer, da bomba no projeto Manhattan, já muitas pessoas pelo manuseio foram contaminadas e algumas morreram por conta disso. Ao lançar essas bombas, então, de imediato, centenas de milhares de pessoas morreram nas duas cidades, somando as duas cidades. E mais de uma centena de milhares de pessoas ficaram feridas. E com o tempo, o câncer e as mutações foram aparecendo pela exposição à radiação quando essas bombas explodiram. Não é à toa que um poema escrito anos depois, 1954, diz assim, você já deve ter ouvido esse poema, está na tela, pois ele diz assim: A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O resultado dessa bomba, do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, não foi só imediato. Não, como diz o poema, deixou muitos resultados à frente, e o câncer e as mutações são dessas coisas. Mas será que tudo que envolve radiação é ruim? É por isso que às vezes nós pensamos isso, porque nós lembramos da bomba, nós lembramos de problemas que vão causar morte, de armas nucleares. Mas na verdade não é tudo ruim. Em 1930, já em 1930, antes da bomba, nos Estados Unidos já havia surgido uma equipe para fazer a física médica. E hoje no Brasil, a física médica é estudada em muitas universidades. Então virou uma matéria de graduação em muitas universidades, e isso é bom. E nós vemos também que o desenvolvimento da radiação e da física quântica junto, levou à descoberta de algumas coisas. O raio-x, que nós já falamos lá no começo, que logo no começo levou à morte daqueles que estavam manuseando, pela falta de controle. Mas esse controle do átomo, da energia, embora tenha criado a bomba atômica e outras armas nucleares e atômicas, mas também levou ao controle do raio-x, por exemplo, que serve como um diagnóstico, que dá para a gente diagnosticar problemas e dá para resolver problemas que antes não era possível. Um braço quebrado, uma perna quebrada, a gente pode, antes de ver se está realmente quebrado, o raio-x pode resolver, pode nos mostrar o que está acontecendo. Tem a tomografia, nós temos a radioterapia. Então, na medicina nós temos realmente avanços que estão ligados com a radiação, que é ruim em alguns aspectos, mas que você vê que pode ser bom, tanto como diagnóstico, como tratamento e como cura, inclusive. Pode resolver problemas. A indústria também tem o uso da radiação, a construção civil. Nós temos esterilização de equipamentos, esterilização de alimentos usando radiação, que tem uma grande vantagem, que essa radiação passa, o material, o alimento, o material que eu estou usando não fica contaminado com a radiação e você não usa calor, que poderia estragar alguns materiais, máquinas, por exemplo. Então, não é sempre ruim, tem também um lado bom e um lado muito bom. Agora, veja que nós falamos que essa radiação pode esterilizar materiais, pode esterilizar alimentos, e não fica contaminado. Então existe uma diferença entre irradiação e contaminação. Então alguma coisa pode ser irradiado, mas não está contaminado, mas pode estar contaminado. Qual a diferença? Bem, o caso da irradiação é que alguma coisa, alguma
pessoa, algum objeto ficou exposto à radiação, mas não teve contato com a fonte radioativa. Já a contaminação é aquele caso em que há um contato com a fonte radioativa, com o objeto que está radioativo, ou o contato na pele, no caso de seres humanos, ou pela ingestão. E aí, essa pessoa, essa coisa, passa a estar contaminado e ela passa a irradiar. Quero só lembrar o exemplo disso, que é o caso que aconteceu em Goiânia, em 1987. Não é ainda o programa para a gente falar de Goiânia especificamente. Um dia ainda vai ser. Como um dia vai ser de Chernobyl, como alguns pediram, mas ainda não. 1987, Césio 137 em Goiânia. Então nós tínhamos ali pessoas que acharam lá numa clínica desativada um material e iam vender. Tinha material, uma coisa de mais ou menos 100 kg, muito ferro, dava para vender. Mas dentro desse material tinha uma cápsula de Césio 137. E essas pessoas não entenderam, não perceberam, não sabiam o que era. Abriram, quebraram, manusearam e passaram para frente. Devani e Maria Gabriela, um casal de um ferro velho que comprou esse material. Eles compraram, quebraram, abriram para separar o ferro de cobre, tentando se ver o que servia, o que não estava mais, e acharam a cápsula de Césio, abriram, e aí uma cápsulazinha assim. E mexeram nela, e outros membros da família acabaram mexendo, e evidentemente essas pessoas tiveram contato direto. Aí essas pessoas não estão expostas à radiação, elas estão em contato, estiveram em contato com a radiação. Aquelas primeiras pessoas, os dois que acharam lá na clínica desativada, começaram a passar mal, mas não entendiam o que estava acontecendo. Acharam que era alguma coisa que tinham comido que não estava boa. A família de Evanir também começou a se sentir um pouco mal. A menininha, ela passou aquilo e à noite as mãos ficavam brilhando, porque o material radioativo ele emite, como nós vimos a definição, emissão e propagação de energia ou de partícula. Eles tinham tocado em césio, material radioativo, então tinha partículas radioativas neles, estava emitindo. À noite, essas pessoas se alimentaram ainda com material radioativo nas mãos. Então tiveram contato direto na pele, tiveram a ingestão de material radioativo. Então essas pessoas passaram a ser fontes de emissão radioativa. A Maria Gabriela, esposa do Evanis, viu que o pessoal estava doente, levou esse Césio para a cidade. Imagine, no ônibus, ela teve contato, algumas pessoas ficaram expostas, e a cidade teve muitas pessoas que ficaram contaminadas, muitas pessoas morreram por conta disso. Aí nós temos contaminação radioativa. A pessoa tinha um material radioativo nas mãos, no braço, e ingeriu. Infelizmente, leva à morte. E aí, muitos daqueles materiais ficaram, até há poucos dias atrás, totalmente isolados por conta da radiação, que no outro episódio nós vamos falar mais. Então, a radiação, em muitas partes, ela é inofensiva, mas em outras partes, ela pode ser fatal, realmente fatal. Nós temos, por exemplo, no dia a dia, podemos ter radiação no celular, temos radiação em micro-ondas, radiação em alimentos que nós comemos, radiação em tratamentos que nós fazemos corriqueiramente, como vou no dentista, vou fazer aqui, vou tirar um raio-x do dente, eu estou com um problema aqui, uma dorzinha nas costas, tiro uma chapa do pulmão, achei que machuquei o braço, vou tirar uma chapa, estou exposto à radiação. Mas isso não me causa dano, né? Não me causa um dano fatal. Mas o médico, por exemplo, precisa ter cuidado, porque o dentista ele tira muitas chapas aqui do dente. A pessoa lá na clínica veterinária, ele vai tirar muitas chapas do animalzinho. Então, a pessoa é uma vez só, mas o médico são vários, então ele tem que se proteger. A tripulação de aeronaves em voos a grandes altitudes estão expostas à radiação, porque nós temos os raios cósmicos lá em cima. A Terra está sendo bombardeada por raios cósmicos o tempo todo. Tem o campo eletromagnético que protege, mas mesmo assim nós temos uma exposição muito grande. Então as aeronaves, os aviões estão sendo bombardeados por essa radiação. Por isso que a equipe, a tripulação está sujeita a uma grande radiação, precisa ter controle, precisa ser controlada através de um dosímetro para que elas não sejam expostas a mais radiação do que um ser humano pode aguentar. Então estamos expostos à radiação, muitos alimento, tratamento, mas continuamos vivos, quer dizer, ela é inofensiva em muitos casos, mas sem controle ela pode ser fatal. Com controle é diagnóstico, é tratamento, é cura. Sem controle ela pode ser fatal, nas mãos erradas ela vira arma.
Isso é radiação. Espero que tenha respondido às curiosidades, às dúvidas de alguns. No futuro, vamos tratar um pouco mais detalhado de casos específicos, como Goiânia de 87, como Chernobyl, que é o que muitos gostariam de conversar. Hoje a gente soube o que é radiação. Agora você sabe, né? Ela é emissão de partículas, emissão de onda eletromagnética, pode ser ionizante ou não. Algumas são mais graves, outras não. Sob controle, nós conseguimos viver bem. Sem controle, pode virar uma arma, pode ser fatal. Física. Física é interessante, né? É divertida, mas acima de tudo, física é da hora.